Olá, pessoal. Essa aula hoje do módulo Processamento de Alimentos 2, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os métodos de conservação de alimentos que nós começamos na nossa aula passada, tá? Lá no início, na apostila de vocês, início página 213, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os métodos de esterilização, apertização, desidratação e o método de refrigeração. Bom, na aula passada nós estávamos ainda falando sobre os métodos de uso do calor, né? Hoje nós falaremos então, né, como métodos de uso do calor, esterilização, apertização e desidratação, e iniciaremos os métodos pelo uso do frio e vamos falar então da refrigeração. Bom, então a esterilização é um método de conservação, né, pelo uso do calor, tá? Esse tratamento térmico, gente, é referente, então, à completa destruição microbiana de um alimento ou de um produto. Então, diferentemente lá da pasteurização, que nós utilizamos uma temperatura mais baixa, né, é um tratamento térmico brando, lá na pasteurização nós não vamos eliminar totalmente os micro-organismos, mas nós vamos tentar eliminar principalmente os patogênicos, né, em sua maioria, e vamos tentar né, reduzir a flora microbiana. Aqui, na esterilização, nosso objetivo é a completa distribuição de micro-organismos, tá? Então, nesse tipo de método, né, toda a flora microbiana patogênica ou deteriorante, tá? As formas esporuladas, as enzimas, né? Todos esses micro-organismos aí serão destruídos, tá? Ou inativados, tá? E aí o meu produto se tornará estéril. Por isso, né, gente, que lá nós conseguimos, então, armazenar esse leite, né, que vem ali esterilizado, que é o leite UHT, né, o leite que vem em caixinhas, né, o produto mais comum que é processado, né, por esterilização. Por isso que esse tipo de produto pode ficar à temperatura ambiente, né? Diferente do leite pasteurizado, né, nós vimos que o leite pasteurizado precisa de outro método de conservação, né? Ele precisa ficar sob refrigeração e ele tem uma durabilidade bem mais curta, né? O leite, por outro lado, né, esse leite esterilizado, ele vai durar muito mais tempo no mercado, né? Ele vai ter um prazo de validade muito maior. Ele não precisa de outro método de conservação, né? Porque, teoricamente, aqui nós eliminamos todos os micro-organismos. Então, como nós vimos lá que os micro-organismos são os alterantes, né? São os agentes que alteram os alimentos, né? E que comprometem a sua conservação, nós então, aqui nesse caso, eliminando os micro-organismos, vamos ter um produto, né? Com uma vida de prateleira muito maior e que não vai precisar de refrigeração. O que é ótimo, né? É ótimo para a indústria, né? Que não precisa se preocupar, vai gastar muito menos energia, vai gastar. Talvez possa gastar um pouco mais em equipamentos e tudo mais, mas depois, né, que o produto sai da indústria, tem muito menos preocupações, né? Porque esse produto aí vai ter um prazo de validade maior. Claro que, né, se a embalagem não estiver comprometida, e tudo mais, né? A gente sempre tem que pensar que a embalagem é muito importante. O produto vai sair esterilizado, né? Ele vai sair sem nenhum micro-organismo. Então, até o momento, né, que ele é embalado, ele está livre de contaminações. E se a embalagem estiver também propícia para conter esse produto, ótimo, eu vou ter um produto então que vai ficar lá um bom tempo lá no mercado, né? Tem uma vida de prateleira maior. Bom, gente, nesse tipo de processo, né, na esterilização, a gente utiliza um micro-organismo de referência, tá? Para eliminação. Então, a referência aqui é o Clostridium botulino, tá?
é aquele micro-organismo que é extremamente resistente ao calor. Nós falamos do Clostridium botulino lá nas nossas aulas de higiene, se eu não me engano. O Clostridium botulino, gente, é aquele micro-organismo super perigoso, né, que causa paralisias, além de outros sintomas, né, ele causa paralisia e pode até causar a morte. Né? Então, é um micro-organismo muito sério, então a gente tem que ter bastante cuidado, né, a nível industrial, para que nenhum produto saia contaminado com esse micro-organismo. Né? Como ele é resistente ao calor, né, nós utilizamos ele como referência aqui na esterilização. Então, o tempo, temperatura, tudo isso é escolhido, né? Foi escolhido e foi estudado aí, né? Um bom tempo para completa destruição desse micro-organismo. Então, para que esse produto esterilizado ele não tenha nenhum risco, né, de ter esse tipo de micro-organismo contaminado, e aí o consumidor vai lá, né, consumir esse produto e acaba, né, infelizmente aí sendo contaminado pelo Clostridium botulinum, ok? Então, a temperatura mínima, né, exigida pelo processo, a temperatura mínima e o tempo mínimo para a eficácia do tratamento é, né, a escolhida em função da eliminação total do Clostridium botulinum, tá? Então, as temperaturas geralmente são altas, tá? Então, para esse tipo de tratamento térmico são utilizadas as autoclaves, tá? Então, neste tipo de processo, gente, aplica-se temperaturas superiores a 100 graus Celsius, tá? Então, comparando-se lá com a pasteurização. Na pasteurização, nós tínhamos temperaturas em torno de 65 graus Celsius, 72, 75, então temperaturas muito mais baixas, né? E nós já sabíamos que lá na pasteurização não havia total destruição dos micro-organismos, né? O objetivo da pasteurização é eliminar os patogênicos, né? Ou reduzir, né, a sua quantidade. Bom, então, aqui na esterilização, a gente vai aplicar esses processos super altos, né? Essas temperaturas bem mais altas. Aplicando esse tipo de temperatura bem alta, né? Eu vou garantir a destruição de todas as formas vegetativas esporuladas dos micro-organismos, tá? E aí, né, também, após esse processo, eu vou necessitar de embalagens apropriadas, tá, gente? O que a gente estava falando, né? Eu não posso deixar que a minha embalagem ela permita recontaminação, né? Então, se eu tenho um produto saindo ali do meu processo, né, livre de micro-organismos, ele tem que chegar lá na mesa do consumidor livre de micro-organismos, como a gente sempre falou. O produto, né, ele tem que ser rastreado e ele é responsabilidade da empresa, né, não só dentro ali da indústria, no meio do processo, mas também, né, a partir do momento que ele sai dali e vai, né, para os pontos de transporte, distribuição e depois, posteriormente, né, vai para os consumidores. Bom, gente, nesse processo aqui, como eu falei, o leite é um dos principais produtos, né, esterilizados que a gente conhece, né? O leite UHT, o leite de caixinha, leite longa-vida, né, como é conhecido. O processo de esterilização do leite, né, consiste em elevar a temperatura do leite a 130 graus, de 130 a 150 graus Celsius por 3 a 5 segundos, tá? Observem como a temperatura é o dobro, né, do que a temperatura utilizada na pasteurização. Então, eu vou elevar de 130 a 150 graus por 3 a 5 segundos, né? Lembrem-se lá, a gente sempre fala, né, do binômio tempo-temperatura. Então, tudo isso vai ser definido aí, né, dependendo do processo, mas sempre utilizando essas faixas de temperaturas, tá? Quando a gente fala de esterilização, gente, para alimentos nós falamos que ocorre esterilização comercial, tá?
Então, diferentemente de outros tipos de processo que a gente esteriliza materiais, esteriliza outros tipos de coisas, né? Em alimentos a gente fala que é a esterilização comercial, porque infelizmente não existe, atinge a temperatura de eliminação total, tá? Então, a gente não pode dizer que em alimentos é apenas esterilização, e sim esterilização comercial, tá? Por que a gente não pode utilizar essas temperaturas de eliminação total, né? Porque o alimento ele não se tornaria interessante, tá? Do ponto de vista nutricional e sensorial. Claro que aqui a gente já está elevando a temperatura a um nível bem alto, né? Mas ainda assim eu consigo manter alguns nutrientes e algumas características sensoriais do produto, tá? Se eu utilizasse uma temperatura mais alta que isso, gente, com certeza eu iria acabar ali com essas características do produto. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente pensa em alimentos, nós pensamos em determinadas características, sabor, odor, cor, e não é isso que nós queremos eliminar, né? Nesse processo. Bom, quando a gente fala de esterilização comercial, né, gente, a destruição é de 99,99% de todos os micro-organismos patogênicos e deteriorantes, tá? Então, infelizmente, não é 100%, por isso que a gente não pode falar esterilização e temos que, né, nomear como esterilização comercial, tá? Bom, esse tratamento térmico, né, a esterilização, como eu falei, é conhecido também como HT, longa-vida e tudo mais, né? Para ocorrer dentro de uma indústria, ele precisa de todo um módulo, né, para esterilização, uma unidade asséptica, né, para invase do produto, porque lembrando, o produto sai livre, né, 99,99% de, né, livre de micro-organismos. Então, eu preciso também ter esse cuidado lá no invase do meu produto, tá, gente? Então, temos que ter uma unidade de transformação ali, né? A indústria tem que estar totalmente preparada para esse processo, tá? E sempre, né, os cuidados aqui nesse tipo, lógico, a higiene é importante em todos os tipos de processos, em todas as indústrias, mas nesse tipo de indústria, nesse tipo de processo, tem que ter esse cuidado redobrado aí por conta, né, da asepsia desses ambientes, né, das embalagens e tudo mais. Geralmente, o processo de esterilização, gente, é utilizado nesses produtos que têm uma baixa acidez, que tem um pH acima de 4,6. Como o leite, o HT, que, né, eu já falei, é o mais comum utilizado aí. Temos o leite UHT aromatizado, temos os cremes UHT, temos leites de soja e outros produtos, né, lácteos que também passam por esse processo, né, de tratamento térmico. E também temos esse tratamento em alguns outros tipos de alimentos, né, como sopas, molhos, algumas sobremesas preparadas já prontas, né, alguns preparados de tomate, frutas e alimentos para beber. Então, né, diversos aí tipos de produtos alimentícios passam por esse processo. Como a gente falou, né, imaginem lá, você utilizar, procurar um produto, uma sobremesa, pela cor, pelo sabor, tudo mais, e não encontrar esse produto, né, por conta do que a gente falou lá, né? Se a gente eliminasse, utilizasse temperaturas mais altas de esterilização, não teríamos então aí as características de odor, de sabor e de cor dos produtos mantidas, e principalmente as características nutricionais também, que são bem importantes quando a gente fala de alimentos. Então, temos que ter esse cuidado, né, gente, quando falamos em processamento. Não é só eliminar micro-organismo, mas também manter as características, né, sensoriais do produto, que é, né, isso que o meu consumidor sempre vai procurar.